Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por você estar aqui no nosso Portal do José. Hoje com notícias importantes e com cenas muito interessantes querer compartilhar aqui com vocês nesse nosso portal que a cada dia recebe mais amigos e amigas como você. E aí, gente, eu gosto sempre de sublinhar esse fato porque eu tenho consciência da existência de canais muito bacanas, interessantes, informativos aqui nas redes sociais. Então, quando alguém recebe a indicação de vir até o nosso portal, está navegando, chega até o nosso espaço e resolve nos fazer companhia sempre, é sempre um motivo de muita alegria e muita satisfação, né? Eu gosto sempre de compartilhar isso com vocês também. Bom, mas hoje vamos aqui aos assuntos. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você também se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Não se esqueça, dê o seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros, tá legal? Então vamos aqui aos temas. Gente, repercutiu muito no Brasil, né, inteiro, a sessão ontem no Conselho de Ética que resolveu arquivar, né, a representação que foi feita pelo PL, partido da turma do Bolsonaro, contra o André Janones. A questão era pessoal, porque o André Janones, de todas as pessoas do campo progressista, de fato, é o mais contundente, né, é o mais destemido, que enfrenta mais essa gente toda. E ontem, muitas cenas foram divulgadas e eu quero registrar aqui, né, mostrar para vocês, mais uma cena interessante que foi, de um certo modo, né, mais um estopim para aquilo que aconteceu na sequência. Foi o Janones atestando a capacidade intelectual dos deputados bolsonaristas que lá estavam. Acompanhe. Segundo ponto que eu queria trazer é que durante a fala dos que me antecederam, eu não vou entrar no mérito de cada um por um simples fato. Eu acredito também, assim como o relator, que por incapacidade, não é, eu vou discordar do relator nesse ponto, eu não acredito que seja só hipocrisia. É burrice. Eles são burros, eles não sabem ler, eles não sabem interpretar o texto. Então, vejam bem, eles não conseguem ler e eles não conseguem diferenciar. Sabe por quê, deputado Albuquerque? Porque o bolsonarismo, ele se faz assim, ele se faz com aquilo que vocês viram ali mais cedo. 300 pessoas com o celular na mão, sabe pra quê? Pra fazer recorte. Como se vocês que estão aqui no conselho e que vão votar, como se eles impusessem a verdade deles a vocês. Dizendo, olha, quem votar a favor do Janones está votando a favor da rachadinha. Olha, deputado, eu vou colocar lá na rede social se você votou a favor ou contra. Como se eles tivessem o poder de intimidar vocês, como se vocês tivessem chegado aqui por conta dos eleitores deles. Vocês não precisam deles pra nada. Eu me elegi sem um voto dessa corja. E vocês também não precisam deles. Vocês podem votar de acordo com a consciência de vocês. E aí vamos entrar agora, senhor relator, senhor presidente, no mérito. Porque, como eu disse, por incapacidade, o Nicolas até hoje não passou na OAB, por incapacidade, eles não conseguem interpretar. Eles não conseguem fazer uma análise preliminar. O que está sendo discutido aqui é se cabe ou se não cabe a... Aí o Nicolas Ferreira ficou invocado com essa verdade, né? Que até hoje ele não passou no exame da OAB, né? Então, quando ele discute direito, ele vai sempre ter que sofrer esse tipo de situação. Gente, eu quero registrar aqui uma das coisas bacanas que tem aqui no nosso portal, né? O público normalmente é adulto, mas alguns adolescentes acompanham também o nosso portal. E aí eu recebi, porque eu comentei ontem de um vídeo musical aqui no nosso portal, do Bento Coutinho, tem 14 anos, e disse que o nosso Portal do José é irado. Aí ele mandou aqui, né, pediu para ver se dava para exibir, algo que eu tinha comentado ontem, né, que era uma música que rodou muito tempo aqui entre os jovens no Rio de Janeiro, né, cujo título é Elas Estão Descontroladas, que pode ser também para os deputados que estão lá, né? Eles estão descontrolados. E eu vou mostrar mais um descontrole, mas vou colocar aqui só um trechinho, o Bento Coutinho, para te homenagear e te agradecer por você estar aqui no nosso portal, tá bom? Então, a musiquinha que você mandou pra gente, vamos lá. Elas estão descontroladas. Que isso? Elas estão descontroladas. Ela sobe, ela desce, ela dá uma rodada. Elas estão descontroladas. Eu acho que vai dar para passar, Bento. Então, quem não conhecia... tá aí, brigadão, tá, Bento? Bento Coutinho. Você tá certo, tá? Porque tem muita gente descontrolada nessa história. Um deles foi o Dudu Bananinha, que publicou um dos vídeos mais pilantras da face da Terra, né? Ele aqui dizendo que o Janones, pelo fato de ter tido uma denúncia arquivada contra ele, que isso, de um certo modo, seria uma espécie de absolvição das rachadinhas comprovadas que enriqueceram o clã Bolsonaro, né?
Mas aí o deputado, que além de banana é um cara de pau, disse isso aqui. Toda a solidariedade ao Estado de Vossa Excelência Rio Grande do Sul. Eu venho aqui hoje para falar, Cabo Gilberto, o fim de uma narrativa. Acabou essa palhaçada de narrativa de rachadinha, né? Que eu ouvi, sei lá, 5 anos acusarem meu irmão Flávio de Bolsonaro de rachadinha. E hoje, prezada deputada Duda Salabert, colega de Vossa Excelência, deputado Boulos, relatoria para arquivar a rachadinha de Janones, que tinha áudio, saque financeiro, assessor falando, 1 quilo de provas, e vocês votaram para absolvê-lo, né? Não foi um voto pela absolvição, não, porque a absolvição necessitaria aí de um exame do mérito, né? Se aconteceu o fato ou não aconteceu o fato. Isso quem está cuidando é a Justiça, é a Polícia Federal, né? O deputado está se defendendo lá, esse deputado que inferniza muito vocês. Mas se for para se discutir o mérito, a questão é o seguinte, o senhor Eduardo Bolsonaro. O seu irmão também é ladrão de dinheiro público ou ele não é ladrão de dinheiro público? Ele se locupletou com dinheiro de assessor ou não se locupletou com dinheiro de assessor? E o seu pai já se locupletou de dinheiro de assessor, de coisas ilícitas, de joias, de Rolex ou não? O seu pai é super inocente. Já que o senhor fala tanto em narrativa, é narrativa o fato da segunda esposa, ex-esposa do seu papai, ter ido até a polícia e depois ter aberto uma ação contra ele, dizendo que ele subtraiu um patrimônio de, hoje, mais de R$1.600.000 de joias, dólares. Isso é narrativa também? A narrativa está colocada lá nos autos, né? O senhor gostaria de ver essa situação esmiuçada? Enfim. Vocês não vão conseguir escapar dessa história, não. Agora, amanhã, né, provavelmente, vamos aguardar, a Polícia Federal estará remetendo um pacote muito bem fechadinho para o senhor Paulo Gonet. E nós vamos cobrar aqui como temos feito sempre. Isso não impede que muita gente alucinada continue a nutrir as suas expectativas de algo que não acontecerá, porque aqui no Brasil, diferente nos Estados Unidos, quem é preso e vai para a cadeia não pode disputar a eleição. Mas a senhora Michele está em alguns jornais com esse tipo de coisa, né? Michele diz que Jair Bolsonaro será o próximo presidente. Mulher do ex-presidente se junta à estratégia dos filhos Eduardo e Carlos, que tem criticado pretensões de Tarcísio de Freitas e de outros herdar a vaga bolsonarista na disputa de 2026. Aí ela vem dizendo aqui, né? Aí embaixo tem a matéria, não vou nem colocar aqui porque isso não é de grande interesse, né? O que é de interesse é a cara de pau, a canalice, a disfarçatez ou burrice de muita gente que está alinhada com a figura do ex-presidente, né? Esse deputado que se converteu nas coisas mais abjetas da política no nosso país, o senhor Van Hatten, ele entrou com uma medida, entrou com uma ação judicial para que o governo federal não comprasse arroz. Em função da crise que está acontecendo no Rio Grande do Sul, a tendência são os preços subirem. Muita gente já começou a comprar antes de qualquer carência, né, de qualquer fator que tivesse sido alterado no mercado, e o governo estava tomando as suas medidas ali, e aí tem um assunto relacionado aos crimes que Bolsonaro e a sua quadrilha, a Sorcrim, cometeram contra o Brasil. E o Van Hatten fez a seguinte publicação ontem à noite. Pessoal, acabou de sair resultado do leilão. Espera aí, só um minutinho. Que o áudio aqui está baixinho, só regular o áudio aqui, gente. Aí eu coloco aqui, vamos lá. Ele está todo feliz que a Justiça acabou de bloquear, né? Eu tinha bloqueado um leilão em primeiro grau de compra de arroz. Justiça da nossa ação popular suspenso o leilão do arroz eleitoral, arroz Tia Janja, como a gente está chamando. Então, gente, isso de uma canalice gigantesca, nós estamos falando de comida, né? Preço de alimentos, né? E aí o que aconteceu? A alegria dele durou pouco, né? Porque, como disse Janones, além de tudo, eles são muito burros, né? Tribunal derruba liminar e volta a permitir que governo Lula importe arroz. Para regular o mercado, enfim, é como os governos. Os governos têm esse papel, né, gente? De ajudar a sociedade, né? Sobretudo nessas questões, quando existe um infortúnio, como aconteceu no estado do Rio Grande do Sul. Só que tem um negócio, né? Isso não seria necessário se a quadrilha, a Orcrim que ocupou o nosso país, não tivesse desmontado a Conab,
que era uma estrutura repleta de armazéns espalhados no nosso país, que comprava alimentos de pequenos agricultores e fazia um estoque regulador para uma eventual crise, um eventual problema, né? Só que o Bolsonaro desmontou essa história toda, isso está em todos os jornais, se você quiser pesquisar, jornais mais antigos, porque o fim dos estoques públicos de alimentos no Brasil é um problema. É o canal Joio e o Trigo que cuida das questões do agronegócio, né? Em 2020, o Brasil de Fato tinha feito outro artigo. O desmonte da Conab e a política agrícola suicida do governo Bolsonaro. Mais notícias. Diretor da Conab, que atua há meses na campanha de Bolsonaro, enfim renuncia. Porque essa quadrilha que desmontou a Conab tinha ali à frente uma dessas criaturas que não ia trabalhar. É aquilo que a gente pode classificar com carinho muito grande de um vagabundo, porque recebeu sem ir trabalhar. E aí, quando a coisa ficou muito evidente, ele pediu para sair, né? E aí não dá para esconder isso, né, gente? Após 6 anos, Conab retoma a política de estoques públicos de alimentos. Pô, é uma questão muito básica. Mas aí, né, gente, o que a gente vai querer exigir dessa camarilha toda, dessa quadrilha toda, né? Bom, tem vários assuntos interessantes aqui que estão nos jornais aqui em situações díspares, né? Situações muito positivas no campo da economia, mas algumas situações muito complicadas no campo da política. Vamos pegar aqui um fato interessante na área da economia, que é esse fato aqui. Aumenta a parcela de trabalhadores que recebem mais de um salário mínimo. Então, além do emprego no Brasil estar maior, hoje o desemprego está menor, a qualidade do trabalho está sendo mais bem remunerada. Isso é um indicador muito interessante, né? Falando aqui do campo político, saindo da economia e no campo político, as notícias corretas, gente, sobre o que aconteceu ontem, daquelas criaturas descontroladas, é essa aqui, ó. Denúncia contra Janones é arquivada, não houve um julgamento de mérito, né? Então, o jornal aqui ele está abordando corretamente, mas quando você pega aqui a capa do Globo, o Globo ele muda, ele dá um enfoque diferente. Ele não diz que a denúncia foi arquivada. Eles colocam isso aqui, ó, dando a impressão equivocada. Eles dizem o seguinte, que Janones foi absolvido. O Janones não foi absolvido porque sequer ele foi julgado, né? Então, a gente viu aquele descontrole todo daquela galera lá, e aí quando a gente vê os veículos de comunicação não informando corretamente, dá a impressão, enfim, que ele foi absolvido e que isso é uma espécie de anistia para essa turma toda do Bolsonaro também, né? O que não aconteceu. Para finalizar aqui, eu tinha um assunto muito interessante para conversar com vocês, que eu vou deixar mais tarde. Compras internacionais de $50, calculadora do G1 mostra como ficam os preços. Essa discussão muito grande e que eu tenho falado aqui que, por falta de comunicação do governo Lula, do próprio presidente da República, da SECOM, esse assunto que poderia ser debatido para a sociedade, que faria com que a sociedade tivesse uma compreensão melhor do que significa a indústria no nosso país, o fortalecimento desse setor na geração de empregos, o que isso fortalece a economia do nosso país, nós não tivemos esse tipo de debate. E aí a gente teve essa enxurrada de maluquices e de malcaratismos jogados pelo bolsonarismo nas redes sociais, confundindo a percepção da sociedade sobre esse tema. E aí a gente vê aqui no canal 247 o seguinte banner aqui do programa, né? Lula faz acordo com Lira e aprova taxação de até $50. Então, gente, esse é um problema que a gente vai ter que discutir bastante, né? Na medida que o presidente da República ele não vem para os debates públicos, ou está sendo ocultado, ou está sendo bloqueado pelo próprio governo Lula, o governo Lula atuando contra o Lula, enfim, nós ficamos reféns das narrativas, nessa expressão que se usa muito hoje em dia, do discurso da extrema-direita aqui no nosso país. Aí ficamos nós aqui nas redes, né? Muitas pessoas falam, você não está falando muito do governo Lula, não está falando das novidades, não está falando das coisas positivas. Gente, mas o governo Lula não está se comunicando. A gente tem que ficar garimpando o que é que está acontecendo, a gente tem que ficar vendo recortes no Jornal Nacional, indo atrás de redes. Está complicado, gente, e é por isso que nós temos que fazer uma campanha, agora eu acho que ao redor do presidente Lula, né, para que os seus principais conselheiros, os principais quadros, estimulem o presidente da República a vir para os debates públicos, porque isso está causando, em muitos setores da sociedade, desalentos, né? As pessoas não conseguem enxergar o seu líder ali se posicionando, as pessoas ficam sem ter opinião,
não sabe para que lado a coisa é melhor para o interesse nacional, melhor para o Brasil, né? É por isso que eu estou aqui, é por isso que eu falo desses assuntos recorrentemente aqui com vocês. Bom, vou ficando por aqui, mais tarde nós temos assuntos muito interessantes, mande seu comentário aqui para o nosso portal, tá legal? Tchau!